Ontem eu recebi algumas mensagens de 3 pessoas falando sobre o seguinte. Vou ler a mensagem de uma delas. Olá, boa noite. Eu assisti um vídeo há pouco tempo onde ela disse que a lei diz que a família é obrigada a ter um quarto para cada filho. Eu respondi e disse: pelo que eu saiba, não há uma lei que diz que o filho tem que ter o próprio quarto. Você deveria perguntar para ela que lei é essa, tipo, passar o link de algum site falando sobre isso, etc. A mulher me responde dizendo: eu perguntei e ela não me disse nada, mas obrigado. Aí eu peguei e fui no vídeo dessa youtuber. Eu não vou falar o nome da youtuber, muitos vão saber quem é, mas eu não vou falar porque tem gente que vai chorar e falar: você usa o nome dos outros para crescer, né, 30 anos, não sei o que, coisa feia. Mas me sinto no direito de mostrar fatos para as pessoas, esclarecer, porque essa youtuber está dizendo que é lei e eu vou ler o que eu achei aqui. Vou ler o que eu achei aqui. Mas eu fui no vídeo dessa youtuber ver exatamente o que ela falou. Espero que eu tenha pego exatamente o que ela falou aqui. Se eu não me engano, ela falou isso: você não vai poder morar com o filho dentro do seu quarto. Aqui a lei obriga o seu filho a ter um quarto próprio só para ele. Se é um homem e uma mulher, né, sexos diferentes, e dependendo da idadezinha dessa criança, né, vai ter que ser um quarto para cada filho. Tipo, se você tem um menino e tem uma menina, o quarto deles tem que ser separado, eles não podem ficar juntos. Então, o que eu fiz? Bom, eu não tenho filhos, então, né, eu nunca ouvi essa lei, mas tem leis meio loucas aqui nos Estados Unidos. Então eu falei: deixa eu pesquisar, vamos ver o que eu acho. Então achei aqui vários sites, eu li vários lugares, é o que eu faço, eu pesquiso bastante. Eu vou deixar o link do site que eu vou usar aqui, né, porque eu gostei do jeito que eles colocaram. Aí eu peguei tudo em inglês, eu tava com preguiça, joguei no Google Translate, no tradutor, e vou ler o que o Google Translate falou, tá bom? Então, e aí, eu tava esquecendo, pra quem não me conhece, meu nome é Laurio, Santista USA. Dá o tapa no like com aquela voadora ninja que eu agradeço de montão, tá bom? Dá o tapa no like, por favor. Bom, aqui está o que eu achei. Não importa onde a pessoa mora nos Estados Unidos. Quem não sabe, cada estado nos Estados Unidos tem leis diferentes. Então é muito importante você aprender as leis do estado que você mora. Mas nesse caso está dizendo que não importa onde você mora nos Estados Unidos. Não é ilegal que as crianças compartilhem um quarto em casa, no quarto de hotel, ou quando visitam a casa de um parente. Imagina, se fosse ilegal você compartilhar um quarto com o seu filho, no hotel você tem que pegar um quarto pro seu filho, você vai na casa de família, você tem que estar no seu quarto, seu filho tem que estar no outro, vai vendo. Isso é verdade independentemente da idade e do sexo das crianças. Regras diferentes se aplicam a crianças adotivas. No entanto, os inquilinos devem considerar as leis de superlotação de seu estado, o que não tem nada a ver se é seu filho ou não. Tá bom? Para a próxima parte. Nenhuma regra contra compartilhamento de quartos. Atualmente, não há leis federais ou estaduais que impeçam as crianças de compartilharem um quarto. Isso significa que crianças de qualquer idade, bebê, criança pequena, adolescente, podem dividir o quarto com seus irmãos. E os pais não são proibidos de fornecer quartos compartilhados para as crianças em sua casa. Cabe à família determinar o que é melhor para as crianças no contexto de sua situação de vida. Essa regra é a mesma independentemente da idade das crianças e se elas são do mesmo sexo ou do sexo oposto. É perfeitamente possível que uma mulher de 5 anos compartilhe um quarto com um homem de 12 anos. Menina, menino, né? Por exemplo, se os pais acharem isso apropriado. Próxima. Regras diferentes para crianças adotivas. A única exceção é para crianças adotivas. Os pais adotivos devem atender a certos padrões de moradia, que variam de acordo com o estado. Muitas vezes é necessário colocar crianças do sexo oposto em salas diferentes, quartos diferentes. Em Montana, por exemplo, existe
que os pais adotivos deem à criança do sexo oposto com 5 anos ou mais seus próprios quartos. Compartilhamento pelo mesmo sexo é permitido. Os pais adotivos também podem esperar limites no número de filhos que dividem o quarto. Na Califórnia, por exemplo, pais adotivos não podem colocar mais de 2 filhos em um quarto. As crianças precisarão de suas próprias camas e o espaço deve ser grande o suficiente para garantir a segurança e o conforto das crianças. Estão prestando atenção? Continuando. Arranjo de custódia infantil após o divórcio. Esse aqui que você tem que prestar atenção também. Uma situação em que os pais geralmente se preocupam com o compartilhamento de quartos é quando procuram a guarda dos filhos como parte de um acordo de divórcio. Aqui, os tribunais analisarão o tamanho da família e a economia da situação, como o tipo de moradia que a família pode pagar antes de decidir se querem deixar irmãos do mesmo sexo ou do sexo oposto compartilharem um quarto. As ordens de guarda dos filhos são feitas no melhor interesse da criança e não na riqueza dos pais. Portanto, geralmente não é esperado que os pais forneçam um quarto separado para cada filho dependente. No entanto, um tribunal levará em consideração a segurança da criança. Por exemplo, um tribunal pode decidir que não é apropriado permitir que uma criança compartilhe um quarto com um irmão adolescente com histórico de comportamento violento ou sexual. Os pais devem obedecer à ordem do tribunal em tais situações. Quase terminando com o que eu achei nesse site. Última parte. Ó, dá o tapa no like, hein? Dá o tapa no like. Leis estaduais de superlotação. Alguns estados e algumas autoridades de habilitação têm códigos que regulam quantas pessoas podem compartilhar um espaço para evitar a superlotação. Embora essas regras não impeçam especificamente que as crianças compartilhem um quarto, elas podem fazê-lo indiretamente. A Califórnia, por exemplo, adotou informalmente uma política de 2+1, o que significa que não mais que 2 pessoas devem ocupar cada quarto com mais uma pessoa dormindo na sala de estar. Assim, 5 pessoas poderiam ocupar um apartamento de 2 quartos. Os pais poderiam violar esse padrão de moradia se tentassem dormir um terceiro filho em um dos quartos. As leis de superlotação não são as mesmas que as restrições de compartilhamento de quartos. No entanto, os proprietários não podem discriminar inquilinos com base no tamanho da família. Para os locatários, é isso? Palavra estranha. Isso significa que o proprietário não tem o direito de forçar os irmãos a dormir separados, desde que a acomodação como um todo não viole as restrições de superlotação. Cabe aos pais e responsáveis tomar decisões sobre o compartilhamento de quartos em nome da família. Como vocês podem ver, claramente diz que não há problema algum de você ter o seu filho no mesmo quarto que você. Não existe, no momento, não existe essa lei. Que essa tal youtuber tanto insiste, né? Aí eu peguei e falei, eu tenho um amigo aqui, tem filhos, tem 2 filhos. Eu perguntei, meu amigo, você já ouviu numa lei sobre isso? Aí ele fez assim, não. O cara tem 2 filhos. Nunca ouviu falar nisso. Aí o que ele me perguntou, essa youtuber, ela aluga a propriedade, né? Coisa do tipo. Mas e por que ele pergunta isso? Porque eu também andei lendo que tem donos de propriedade que se chama landlord, né? Esses caras que alugam casas, prédios, apartamentos, etc. Aparentemente, alguns desses não gostam de ter crianças na propriedade. Ou, por exemplo, vamos dizer que você o seu marido faleceu, você é uma mãe com um filho, veio para os Estados Unidos, tudo certinho. Aí o dinheiro está apertado, você vai alugar um apartamento de um quarto, porque você precisa economizar. Tem esses caras que alugam um apartamento que vai falar, olha, tem que ser um quarto, vocês não podem ficar no mesmo quarto. Por quê?
essa pessoa quer pegar mais dinheiro da pessoa que tá vindo para cá. Que é porque a pessoa vai se sentir obrigada a pegar um apartamento de 2 quartos, que é mais dinheiro, pensando que é uma regra, que é obrigação, que é uma lei. Não, isso não existe. Não, e a pessoa que está alugando o apartamento não pode fazer essa discriminação. Então, o meu próximo passo foi: deixa eu entrar em contato com essa youtuber. Né, vamos perguntar, vai ver, é uma coisa que eu realmente não conheço e não consegui achar. Então fui lá e perguntei. Fiz isso hoje. Falei, boa tarde. Já recebi umas 3 mensagens de pessoas perguntando se é verdade o que você falou no seu vídeo sobre uma lei que diz que filho tem que ter o seu próprio quarto. Eu nunca ouvi falar nisso, mas também não tenho filhos. Que lei é essa? Né? Simples pergunta. A pessoa, o youtuber, respondeu, pesquisa aí. E soltou um sorriso, né? Aí eu mandei outra mensagem. Tô pesquisando desde ontem à noite e até agora não achei nenhuma lei sobre isso. Somente para crianças que foram adotadas. Aí a pessoa fala, vê também na parte da corte de disputa pelos filhos, etc. Que você vai achar algumas coisas a respeito. E mais uma carinha de sorriso. Aí eu falei, mas isso é completamente diferente. Né? Não tem nada a ver com o que ela falou no vídeo dela. Aí ela fala, como guardas compartilhadas, que é muito comum aqui, que é o que eu tenho, e todos os tipos de disputas pelos filhos, que vai achar bastante coisa do assunto. Aí ela fala, mas pesquisa aí. Ela também fala, passei 4 anos na justiça, na disputa do meu filho, assim como vários amigos e amigas minhas. Mais um sorrisinho. Ela fala, continua, e são muitos que são obrigados a terem quartos próprios e separados para sexo oposto após 10 anos. Mas pesquisa aí. Mais um sorrisinho. Aí eu pego e falo, isso são pais que criam problemas. Mas no vídeo você fala que há uma lei onde o filho tem que ter o próprio quarto e até agora eu não achei. Já pesquisei e não achei essa tal lei. Ela responde, ok, então, e começa a rir. Aí eu mandei partes do que eu acabei de ler para vocês no começo do vídeo, mandei para ela, né, falando, ó, não existe isso. Aí ela pega e fala, ok, Lauri, faz um filho e seja pai separado e vai para a corte para ter propriedade para falar. Aí eu pego e falo a última mensagem que foi, mas não foi isso que você falou no seu vídeo. Pô, que falta de responsabilidade, de humildade, acho que é a que eu tô procurando. Você faz um vídeo falando que há uma lei onde não existe essa lei. Não existe. Eu, pelo menos, não consegui achar. Vou fazer o seguinte. Quem conseguir achar essa lei que diz que o seu próprio filho não pode dividir um quarto com você, eu dou 50 dólares, 50 doletas. O primeiro que me achar, o primeiro que achar essa lei aí, nos Estados Unidos, né? Aí eu dou 50 mangos, 50 dólares. Tem que ser o primeiro e tem que ser uma lei que diz isso. Já falei, adotiva é diferente, essas coisas, né? Sobre lotação, tudo diferente. Mas, cara, que decepção, hein? Que youtuber mais pilantra. Não tem vergonha na cara, passar informação. Olha, todo mundo comete erro. Todo mundo comete erro. Tipo, eu perguntei pra ela, né? E como eu vi que ela realmente não sabe o que tá falando, tá falando uma bobrinha, ela podia falar, pô, errei. Eu vou lá consertar, falar para as pessoas, né? Passar uma informação a mais, falando, ei, eu não passei uma informação completamente correta, tava faltando essa parte. Mas não, prefere deixar a informação errada. Imagine você querendo vir para os Estados Unidos com dinheiro contadinho, você pensa que é uma lei que você não pode dividir quarto com seus filhos e você tem que pagar mais para pegar um apartamento com 2 quartos, 3 quartos, que seja. Que loucura, meu filho! É fogo, hein? É fogo. Mas eu não vou falar o nome dela, não. Mas pra mim já tá começando a ser pilantra, safada, mentirosa, interesseira, tudo que vocês acham aí. Joga treta aí no YouTube, se inscreve no canal, dá o tapa, voadora no like, que eu agradeço de montão. Compartilha esse vídeo, compartilha.
Vamos lá espalhar o que é realmente, né, lei ou não aqui nos Estados Unidos. Fui!